Eu nunca fui o tipo de pessoa que desistia facilmente das coisas que eu queria. Isso relacionado a trabalho, estudo, a família, a dinheiro, a comportamento e hábitos melhores. Mas por um certo período de tempo, eu acabei me tornando uma pessoa onde já não tinha mais tanta motivação, não tinha tanta ambição. Consequentemente, eu fiquei mais na minha, fiquei mais parado e acabei com isso perdendo muitas oportunidades. E o que eu venho compartilhar com você aqui é um relato, mas também uma experiência de vida. O que eu consegui de fato de benéfico para mim e para minha família quando eu parei de mexer nas redes sociais, seja essas redes sociais que a gente conhece, e comecei a focar na minha saúde, no meu comportamento, em hábitos melhores, na minha vida financeira, academia, alimentação e principalmente adquirir conhecimento. Quando a gente larga a rede social por um certo período de tempo, a gente costuma falar que o primeiro dia é um período ali de adaptação, porque você pela primeira vez começa a sentir tédio, começa a sentir um pouco mais de ansiedade além do normal, a todo momento coloca a mão no bolso procurando o celular, querendo mexer em algo, querendo fazer alguma coisa, porque você precisa daquela dopamina rápida e barata que somente o celular te entrega. Mas para falar a verdade para você, tudo isso começou lá em 2021, quando pela primeira vez eu fiquei sem rede social e eu percebi o poder que tinha por trás disso. Parece até loucura querer gravar um vídeo e falar que as redes sociais podem mudar, pode transformar a vida, mas a verdade é que para quem passa de 8 a 12 horas por dia no celular e começa a ter esse tempo livre para focar em seus projetos, em seu relacionamento, em sua empresa, no seu espiritual, no seu financeiro, consegue de fato ver que 12 horas é muito tempo para você conseguir transformar a sua vida por completo. Em 2021, eu, assim como todas as pessoas, usava meu celular de modo irracional, consumia o que não era para consumir, via conteúdos que não era para ver, assistia, né, ali o que não era para assistir, perdia muito tempo com fofoca, com conteúdos desinteressantes, com desinformação, com mensagens, assistindo meme, rolando o feed ali das plataformas, e com isso de fato eu perdia muito tempo. Só que teve um momento que eu parei e percebi o quão isso era prejudicial para minha vida. Em 2021 foi a primeira vez que eu fiquei de fato sem rede social, e com isso eu já não tinha mais toda aquela privação de tempo, mas o que eu comecei a ter foi um pouco mais de ansiedade. Eu era aquele tipo de pessoa que já ficava procurando alguma coisa para fazer, porque eu já poxa, não tinha mais com que perder tempo, e eu comecei de fato a sentir tédio. E eu percebi que muitas das vezes as pessoas ou são movidas pelo prazer ou são movidas de fato ali pela dor. O que que acontece? Tudo aquilo que exige de fato prazer é onde não tem sacrifício, são recompensas baratas. Então, o celular é muito disso. O celular, ele devolve para você as recompensas rápidas, só que o problema de tudo isso não é o fato de você sentir tédio ou você sentir ansiedade, é você ter o que fazer com aquele tempo que te sobrou. E como eu era uma pessoa que ainda não tinha conhecimento do mercado digital, de tudo relacionado àquilo que eu poderia fazer, ou o que eu queria construir, eu acabei sendo o tipo de pessoa que primeiro precisei colocar os dois pés no chão e pensar, poxa, beleza, o que que eu quero fazer da minha vida agora? O que que eu vou fazer? Porque me sobrou muito tempo. Se eu sentar no sofá e ficar esperando, provavelmente eu vou voltar para os velhos padrões. Agora, o que que eu posso fazer para ocupar esse meu tempo, para encher a cabeça com outras coisas e de fato melhorar e evoluir na minha vida, relacionamento profissional, espiritual? Foi quando eu comecei a estudar para o marketing digital. Atualmente eu trabalho ali como analista de performance, cuido de clínicas, hospitais, na área estética. Então, o meu mercado hoje é esse. Só que para chegar até aqui, eu precisei me abdicar de muitas coisas que eram prazerosas para mim. Até certo ponto, sentir tédio era chato, era ruim, era incômodo, era triste. Quando eu comecei a focar esse tempo todo livre que me sobrou, eu comecei a estudar o marketing digital. Então eu passei a consumir mais conteúdos, assistir podcast, usar o celular de forma correta, começar a fazer leituras de livro e comecei a me desenvolver. Consequentemente, só essa mudança de comportamento que eu tive, essa mudança de hábito, ela acarretou uma transformação, um panorama geral da minha vida. Eu parei de sair conforme eu saía, as amizades que eu tinha começou a sumir, o padrão que eu vivia, os pensamentos que eu tinha começou a mudar, e sabendo que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e que essas pessoas alteram nossas percepções, sonhos, valores, motivação, ideias, até aquilo que a gente quer ser em nossa vida, eu comecei a pensar por conta própria. Comecei a construir o meu destino, o meu futuro e projetar aquilo que eu queria para mim. Então, quando a gente fala de mudança,
de hábito ou de largar uma rede social ou um vício que te consome e começar a procurar coisas melhores, não é a curto prazo ou pelo simples fato de que você vai alcançar aquilo de forma rápida. Mas quando você começa a fazer isso de forma certa, entendendo o verdadeiro significado por trás disso tudo, e você entende que para ser alguém na vida, para construir algo bom, forte, duradouro, só depende de você. E se só depende de mim e eu tô jogando de 8 a 12 horas por dia, totalmente fora, dispersando meu tempo com bobeira, o que que eu vou ter? Será que eu tô vivendo da forma certa, da forma correta? Será que eu tô alcançando o verdadeiro potencial daquilo que eu tenho? Então, um dos principais pontos mais importantes desse vídeo aqui é de fato saber que a mudança que você tem que fazer, aquela mudança que você precisa, só depende de você. E tudo que vem depois é aquele bônus, é aquele a mais. Então, o fato de eu largar as redes sociais e começar a focar mais na minha vida me trouxe hoje um bom trabalho, muito mais conhecimento do que eu tinha antes, novas amizades, nova percepção, novos valores de vida, consequentemente, uma mudança de mentalidade e hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa porque eu parei de mexer nas redes sociais, porque se eu tivesse parado de mexer nas redes sociais e continuado sentado no sofá, nada disso teria acontecido, nada disso teria mudado. Então, resumidamente, o problema de fato não é o celular ou as redes sociais. O problema maior é onde você coloca o seu prazer, onde você encontra prazer, onde você gosta de consumir prazer. O seu maior objetivo aqui tem que ser tirar prazer daquilo que dói e colocar prazer naquilo que constrói. Então, se a curto, médio ou longo prazo você não entende ainda o benefício de ficar sem rede social, de parar de mexer no celular e ter aquele tempo todo para você, você precisa colocar dor em cima daquilo que te traz recompensas rápidas. Se mexer no seu celular a longo prazo tá te deixando uma pessoa mais burra, coloca prazer no livro que antes era sua dor. O livro eu sei que é chato de ler muitas das vezes. Muitas vezes você não consegue absorver aquele conhecimento, somente dispersa. Você fica irritado, você já começa a bocejar e dá sono. Só que quando você coloca que você consegue ser uma pessoa mais inteligente, mais capacitada, isso está te preparando ali para o próximo serviço, para ganhar mais dinheiro, as recompensas, mesmo que não seja a curto e médio prazo, são recompensas vitalícias. Porque todo aquele conhecimento que você absorveu, tudo aquilo que mudou na sua vida, vai ficar para sempre com você. Hoje, eu posso falar que eu só consegui esse emprego que eu tenho por conta dos hábitos que eu mudei. E quando eu falo desses hábitos, foi coisas que eu precisei aprender novamente. Então, eu entendi que eu não sabia ler ou escrever da forma correta, eu não tinha uma boa comunicação, eu não trazia clareza nas palavras. E hoje eu trabalho com aquilo que eu precisei desenvolver, que antes eu não entendia o porquê. Mas hoje eu faço reuniões, eu apresento reuniões, eu ensino pessoas, eu passo conhecimento, eu monto estratégia. Com isso, eu precisei ter uma mente mais criativa, um raciocínio mais rápido, precisei aprofundar o meu conhecimento para ter um intelecto mais expandido. Se eu pudesse voltar no tempo e ao invés dessa transformação, dessa mudança de hábito, eu continuasse a ser aquela pessoa que eu era, hoje eu estaria onde eu estou? O que você precisa colocar na sua cabeça é: você tem muitos hábitos destrutivos e isso está consumindo sua energia, seu tempo, sua disposição. E o seu tempo é o seu ativo mais valioso e ele não volta mais. Quando você começa a focar ele na coisa certa, você começa a descobrir que você é uma pessoa que tem sonhos, tem objetivos, tem metas e que, acima de tudo, se tudo isso depende de você, é a partir dessa nova atitude, dessa nova ação, dessa mudança de hábito e comportamento que você vai alcançar esses objetivos. E você começa a perceber que o celular perde a graça quando o seu cérebro já começou a provar coisas melhores, como, por exemplo, resultados a médio e longo prazo, eles vêm de forma vitalícia, de fato é exponencial para você conseguir alcançar isso, não vai ser rápido, mas quando eles vêm, você percebe que valeu a pena fazer essa mudança. No começo, a evolução ela pode até doer em você. Não é confortável fazer mudança. Por isso que você precisa abraçar o desconforto, abraçar aquilo que é desconfortável. Fazer aquilo que muitas das vezes você não gostaria de fazer, mas a partir do momento que você já alcançou algum dos resultados que você estipulou na sua vida, o que dói mais do que essa evolução é o fato de você começar a regredir. Seja o tipo de pessoa obcecada pela mudança, pelo conhecimento, pelo prazer de conseguir construir algo nessa vida, seja o tipo de pessoa que é obcecada por conseguir ensinar outras pessoas, por conseguir trazer essa mudança de vida e não precisa ficar preso aos seus velhos comportamentos ou esses velhos hábitos ou aquilo que acaba sendo destrutivo para você. Seja o tipo de pessoa que, acima de tudo, tenha disciplina para fazer o que precisa ser feito.